No vasto e enigmático mundo de One Piece, existem lendas que ecoam através do tempo, sussurros de um passado que moldou o presente. Entre essas lendas, uma figura se destaca, envolta em um mistério e poder inigualável. Rox Dizzyback. Por muito tempo seu nome foi apenas um espectro, uma sombra na história, mencionado em raras ocasiões como o capitão da tripulação mais temida de sua era. Mas agora, com as recentes revelações do capítulo 1154 do mangá, o véu começa a se levantar e a verdadeira extensão de sua influência e de seu legado começam a vir à tona. Quem foi esse pirata? Qual era a sua verdadeira missão? E o mais importante, qual é a sua linhagem e como ela se conecta com os eventos atuais de One Piece? Prepare-se, deixe o like e se inscreva, porque agora nós vamos mergulhar nos segredos mais profundos do universo do Oda, enquanto desvendamos tudo o que sabemos sobre o Rox e o seu papel na história. Rox Dizzyback foi primeiramente mencionado no capítulo 957 do mangá e no episódio 958 do anime, durante a explicação de Sengoku sobre o incidente de God Valley. Antes disso, seu nome era praticamente desconhecido para a maioria dos fãs, o que só aumentava a aura de mistério em torno de sua figura. Sengoku o descreveu como o capitão dos Piratas Rox, uma tripulação que dominou os mares há cerca de 40 anos antes da ascensão de Goldie Roger. A simples menção do seu nome já era suficiente para causar calafrios dos marinheiros mais experientes, e a revelação de que ele foi o líder de uma tripulação que incluía futuros Yonkous como Barba Branca, Big Mom e Kaido solidificou instantaneamente seu status como uma das figuras mais importantes e poderosas da história de One Piece. Isso sem falar no Chique, Gloriosa, Ochoku, Silver Axe e Stussy, todos personagens poderosos e importantes para o mundo. De qualquer forma, essa primeira menção, embora breve, plantou a semente de curiosidade na mente dos fãs. Quem era esse homem capaz de reunir tamanha força sob sua bandeira? Os Piratas Rox não eram uma tripulação comum, eles eram uma força da natureza, um aglomerado de indivíduos incrivelmente poderosos e ambiciosos unidos sob a liderança aterrorizante de Rox. Essa junção de talentos e poder bruto fazia dos Piratas Rox a tripulação mais perigosa de sua época, com uma reputação de selvageria e destruição. Eles não se importavam com tesouros ou fama, sua única ambição era o caos e a dominação. A dinâmica interna da tripulação era complexa e muitas vezes hostil, com os membros constantemente lutando entre si e desafiando a autoridade do Rox. No entanto, a força desse personagem era tão avassaladora que ele conseguia manter esses monstros sob controle, direcionando sua fúria para seus inimigos. Agora, puxando um pouco as informações que acabamos de descobrir sobre os acontecimentos do passado, ficamos sabendo que o Rox não começou como um pirata. Não, na verdade ele era alguém misterioso que no Reverie de 56 anos atrás matou um almirante. Cara, sinceramente, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Primeiro que não estamos falando de um bucha, de um vice-almirante ou algum caçador de recompensa aleatório. Matar almirante não é algo que a gente vê todo dia no mundo de One Piece. Só pra você ter noção, nem a luta entre Aokiji e Akainu resultou em morte. Fora que isso aconteceu diretamente na Terra Sagrada, sob o olhar vigilante do governo em um evento oficial. Há quem esteja teorizando que o almirante morto foi o pai do Akainu. Mas aí envolve muita coisa que eu vou deixar pra comentar em um outro vídeo no futuro. De qualquer forma, a capacidade de matar um almirante fez com que Dizzyback se tornasse um dos homens mais procurados da história. Diante disso, surge uma questão. O que será que esse homem fazia antes disso? Por que ele estava no Reverie? Duas respostas surgem prontamente para atender essas questões. Primeiro, Rox teria invadido o Reverie para se vingar de algo ou para tentar pegar os nobres mundiais desprotegidos, tentando usurpar o poder deles. Como sabemos, o exército revolucionário fez a mesma coisa no último Reverie que aconteceu e tiveram sucesso em resgatar o Kuma, embora isso quase tenha custado a vida do Sabo no processo. E bom, isso explicaria o motivo pelo qual um almirante teria entrado em confronto com o Rox. A segunda possibilidade é bem mais complexa e carrega uma quantidade absurda de significado. Rox teria sido um rei de uma nação afiliada ao governo e convidado para participar do Reverie. Lá, algum tipo de desentendimento teria acontecido, o que levou a uma batalha. Se esse aqui for o caso, nós teríamos parcialmente a explicação do porquê o Tite está tão interessado em tornar Hachinosu uma nação afiliada ao governo. Ele quer seguir os passos do pai e se tornar um rei por direito. Afinal, ao conseguir isso, ele terá acesso a algum tipo de conhecimento ou arma que o possibilitará ir muito mais adiante. Mas como esse vídeo não é sobre o Tite, vamos continuar falando sobre o Rox. Que se a gente perguntar qual é o objetivo final,
Não fazemos ideia e não temos certeza ainda, mas com certeza é algo que fará o mundo tremer se o Barba Negra conseguir conquistar. Bom, o reinado do terror dos Piratas Rock chegou ao fim no lendário incidente de God Valley, um evento que o governo mundial tentou apagar da história. Há 38 anos, nessa misteriosa ilha no West Blue, Rox Dizzyback e sua tripulação confrontaram uma aliança improvável e sem precedentes. Monkey D. Garp, o herói da marinha, e Goldie Roger, o futuro rei dos piratas. Também não podemos ignorar todas as facções que estavam por lá, incluindo, claro, os Cavaleiros Sagrados. Todos lutaram entre si, e não foi simplesmente Rox e todo mundo contra Roger e Garp como muitas pessoas pensaram no passado. Não, cada um deles tinha os seus oponentes, e o Rox sozinho enfrentou os dois heróis. O motivo exato do confronto ainda é um mistério, mas sabe-se que o Rox tinha como alvo os dragões celestiais e seus escravos que estavam presentes na ilha. Afinal, eles tinham roubado uma joia, um tesouro lá de Hatinosu. A batalha foi de proporções cataclísmicas, um choque de titãs que redefiniu o equilíbrio de poder no mundo. A vitória de Garp e Roger resultou na derrota de Rox e na dissolução de sua tripulação. Esse evento não apenas solidificou a reputação de Garp como herói da marinha, mas também abriu caminho para a ascensão de Roger como o rei dos piratas. A verdade sobre God Valley foi suprimida pelo governo mundial, que não queria que a população soubesse da aliança entre um marinheiro e um pirata, nem da ameaça que o Rox representava para os Tenryubitos e o seu domínio absoluto. No fim, a ambição de Dizzyback era grandiosa e aterrorizante. Aparentemente, pelo que foi dito pelo Sengoku, ele queria se tornar o rei do mundo. Diferente de Roger, que buscava liberdade, ou de Barba Branca, que buscava uma família, Rox desejava o poder absoluto, a dominação completa sobre tudo e todos. Ele, pelo menos até agora, foi demonstrado como um homem vicioso, destemido e cruel, que não hesitava em atacar quem quer que se opusesse aos seus objetivos. Sua personalidade era tão caótica quanto sua tripulação, e ele era conhecido por sua impiedade, até mesmo com crianças, como demonstrado com seu encontro recente com o jovem Loki, o príncipe dos gigantes, a quem ele brutalmente enfiou uma espada na barriga e deixou caído no chão, sangrando. Rox também, pelo que deu para entender, era fascinado por conhecimentos proibidos, aqueles que o governo mundial tentava esconder, o que o levava a se aprofundar em estudos que poderiam desvendar os segredos do mundo. Essa busca por conhecimento e poder, combinada com sua natureza imprudente, o tornava uma força imprevisível e extremamente perigosa. Antes das recentes revelações, Rox Dizzyback era um dos personagens mais teorizados e aguardados pelos fãs de One Piece. Sua breve menção e a magnitude de sua tripulação geraram inúmeras especulações sobre sua força, sua fruta e seu possível retorno. Muitos fãs acreditavam que ele possuía uma Akuma no Mi extremamente poderosa, capaz de rivalizar com os mais fortes do universo de One Piece. A teoria mais popular e que agora se confirmou era de que Rox Dizzyback seria o pai de Marshall the Teach, o Barba Negra. Essa teoria ganhava força devido às semelhanças de pensamento entre os dois, ou seja, a ambição do Barba Negra de se tornar o rei do mundo e ao fato do Teach ter herdado a vontade do Rox. Sem contar também que o navio do cara se chamava Rox Dizzyback e ele fez de tudo para conquistar Hatinosu, que era a ilha do seu pai. A comunidade estava ansiosa por qualquer nova informação que pudesse desvendar os mistérios em torno desse personagem lendário. Com a chegada do capítulo 1154 do mangá, finalmente trouxe as tão esperadas revelações sobre esse incrível personagem, confirmando muitas das teorias dos fãs e adicionando novas camadas de complexidade à sua história. A maior revelação foi, de fato, a confirmação de que Dizzyback é o pai do Barba Negra. Essa conexão genética explica não só as semelhanças físicas entre os dois, mas também a ambição compartilhada de dominar o mundo e a natureza implacável que ambos possuem. Além disso, o capítulo 1154 nos apresentou o rosto completo do cara, mostrando um homem com dupla tonalidade nos cabelos e uma aparência que, embora parecesse com Barba Negra, possuía uma intensidade e aura de poder ainda maior. Fora que muitos fãs começaram a teorizar que ele teria dupla personalidade, o que corroboraria com a teoria de que ele era o pai também do Bug. Afinal, se você partir o rosto dele em dois, de um lado ele parece o Barba Negra e do outro ele pareceria com o Bug. Se isso vai ser confirmado ou não sei. Eu só espero que o Oda não esqueça do nosso palhaço favorito e tenha um papel extremamente importante para ele no final. De qualquer forma, essa relação confirmada entre o Rox e o Teach levanta novas questões sobre a verdadeira natureza do Dio em seus nomes e o papel que essa linhagem desempenhará na guerra final de One Piece. Agora, em relação aos seus poderes, nós podemos analisar diversos ângulos diferentes. Rock chegou em Elbaf com força bruta, cortou uma montanha no meio que, sinceramente, nessa etapa da história, aparentemente qualquer um dos personagens tem tal capacidade. Agora, se ele fez isso com o poder de uma fruta misteriosa ou apenas com seu haki, é o que precisamos descobrir. Olha só, pensando nisso, eu trago aqui para vocês 3 possibilidades que eu acho interessante. A primeira é que o Rox teria uma fruta em específico, digamos a Yami Yami no Mi. Afinal, essa foi a Akuma no Mi que fez o Teach matar o Tati e iniciar seu plano.
Ou seja, em posse desse poder, é muito fácil ele fazer basicamente isso daqui e mandar um corte de escuridão que devastaria tudo na sua frente. A segunda hipótese é de que o Rox tenha envolvido seus dedos em haki e apenas com um sinal de corte ele tenha devastado a paisagem e, bem, é como se ele seria praticamente uma entidade andando no mundo dos humanos. E terceiro, bora lá. E se esse cara não tiver nem duas, mas sim 3 Akuma no Mis que o ajudariam a dominar o mundo. Fora o haki, é claro. Para entender essa linha de pensamento, a gente precisa ir lá no Dragon Ball clássico, quando o pequeno Goku usava um ataque chamado Pedra, Papel e Tesoura, também conhecido como Jokenpo. Como sabemos, diversos escritores de mangá usam Toriyama Sensei como inspiração em suas obras. Por exemplo, nós temos o Gon Freaks de Hunter x Hunter, que utiliza literalmente uma técnica chamada Jokenpo. Ou seja, voltando agora para One Piece, para começar, o nome do Rock significa pedra, e ele apareceu fazendo um símbolo de tesoura com a mão. Calma, pera, antes que vocês comecem a me atacar, esse 2 é para ilustrar visualmente que ele tinha 2 perguntas para fazer pro Loki. Mas eu te pergunto, e se o Oda estava querendo dizer algo a mais? Um detalhe escondido como ele já fez diversas vezes durante a sua história. Isso significa que no fim falta o papel, ou seja, um terceiro poder, que também a gente sabe que é o que o Barba Negra está atrás. De qualquer forma, Zebek é um monstro e dá pra perceber que era muito respeitado. Como vemos, Stussy, Chique e Newgate andando atrás dele como se estivessem protegendo um líder da máfia. Cara, a real é que eu mal posso esperar o próximo capítulo onde nós vamos acabar por descobrir mais coisas. Agora, analisando de forma mais profunda, a confirmação da linhagem de Rox com Barba Negra tem implicações profundas para o futuro de One Piece. Barba Negra, que já possuía 2 frutas e uma ambição insaciável, agora carrega o sangue e a vontade do pirata mais temido de sua era. Isso o posiciona como um dos principais antagonistas na saga final, um verdadeiro herdeiro do caos e da dominação que o Rox representava. Agora, a busca do Teach para ser o rei do mundo não é mais apenas uma ambição pessoal e desconexa. É a continuação de um legado, a concretização de um sonho que seu pai não conseguiu realizar. A linhagem de Rox, portanto, não é apenas uma curiosidade histórica, é uma força motriz que impulsiona os eventos futuros, levando a confrontos épicos e revelações ainda mais chocantes. A sombra de Zebek paira sobre o novo mundo, e seu legado, agora personificado em seu filho, promete um clímax explosivo para a história de One Piece. Isso sem contar o Bug e o papel que ele irá desempenhar. Mas de qualquer forma, Rox Zebek, o fantasma do passado que por muito tempo foi apenas um sussurro, agora emerge das sombras da história de One Piece como uma figura central, cuja influência se estende até os dias atuais. Desde sua primeira missão enigmática até as revelações bombásticas no último capítulo 1154, cada nova informação sobre o Rox apenas solidifica seu status como um dos personagens mais importantes e enigmáticos da obra de Eiichiro Oda. Sua ambição, sua tripulação lendária e seu confronto épico em God Valley são apenas peças de um quebra-cabeça ainda maior, que no fim irão se juntar em uma única peça, ou seja, o One Piece. De qualquer forma, deixa aqui nos comentários o que você achou de maneira geral dessa revelação sobre esse personagem, e eu te pergunto, o que mais o Oda reserva sobre o Rox e sua linhagem? Somente o tempo dirá, mas uma coisa é certa, o nome Rox Zebek jamais será esquecido.